Olá! Bilhões de pessoas no mundo se identificam como cristãs. Mas olha que interessante, muita gente talvez não saiba que esse nome, na verdade, não foi escolhido pelos primeiros seguidores de Jesus. Bora descobrir a história bem surpreendente por trás desse termo? Para a gente começar, fica uma pergunta que é assim, a base de tudo. Se eles não se chamavam de cristãos, então que nome eles usavam entre si para se identificar? Pois é isso mesmo. A palavra que hoje define uma das maiores religiões do planeta não era usada por seus fundadores. E isso, por si só, já mostra que a história desse nome é bem mais complexa do que a gente imagina. Então, vamos mergulhar na primeira parte da nossa análise para descobrir como é que eles realmente se viam e se chamavam. Olha só que legal! Eles usavam termos como discípulos, irmãos, santos e até seguidores do caminho. Cada um desses nomes revela um pedacinho da identidade deles, né? Mostra uma profundidade muito maior do que só a palavra cristão sozinho. Certo. Então, se eles não se chamavam assim, de onde é que veio o nome cristão? A história é fascinante e, acredite, começa não como um título de honra, mas na verdade como um apelido. Para se ter uma ideia, a palavra cristão aparece só 3 vezes em todo o Novo Testamento. Apenas 3. Isso já é uma pista e tanto sobre a origem externa desse nome. E aqui a gente chega no marco zero, Antioquia, uma cidade super cosmopolita lá na Síria, por volta do ano 44. Foi ali que, pela primeira vez, gente de fora olhou para aquele grupo e deu um nome para eles. Um nome baseado na pessoa de quem eles não paravam de falar, Cristo. O termo original em grego era Christianos, e esse sufixo ianos vinha do latim, sabe? Era como dizer os do partido de César ou os soldados de Pompeu, ou seja, cristão, na sua origem, era um termo quase político, criado por quem não fazia parte do movimento. Mas para entender Cristo e por consequência cristão, a gente precisa ir ainda mais fundo, sair da Grécia e mergulhar na cultura hebraica, onde está a verdadeira raiz teológica da coisa toda. E aqui a ligação fica cristalina. A palavra grega Christos é simplesmente a tradução da palavra hebraica Mashiach, que a gente conhece bem como Messias. E as duas significam a mesmíssima coisa, o ungido. Então, vamos acompanhar essa jornada da palavra que é sensacional. Tudo começa com um ato, o de ungir com óleo, que em hebraico é masak. Isso gera o título Mashiach, o Messias, que por sua vez é traduzido para o grego como Christus. E aí, finalmente, os seguidores do Christus ganham o apelido de cristianos, uma identidade mundial com raízes num antigo ritual hebraico. Incrível, né? E olha, essa coisa de unção não era um ato qualquer, não. Pelo contrário, era um símbolo poderosíssimo de separação, de consagração. Significava que Deus estava escolhendo aquela pessoa para uma missão específica e capacitando ela para o serviço. Certo, então deram esse apelido para eles. E aí, como é que a comunidade cristã primitiva reagiu a isso? Bom, eles não rejeitaram. Muito pelo contrário, eles abraçaram o nome e deram um novo significado, transformando o que poderia ser um insulto num verdadeiro símbolo de honra. A própria Bíblia mostra essa evolução pra gente. Lá em Antioquia, cristão era só um rótulo. Um tempo depois, o rei Agripa usa o termo com um tom de deboche, de provocação. Mas aí, por fim, o apóstolo Pedro vira o jogo e transforma o apelido num emblema de honra, um motivo de orgulho, mesmo no meio da perseguição. Agora, vamos dar um salto no tempo, né? Vir aqui para o nosso dia a dia, especialmente no Brasil, onde esses termos todos podem gerar uma certa confusão. Vamos tentar esclarecer rapidinho as diferenças. É bem comum a gente se perguntar qual é a diferença entre cristão, crente e evangélico. Bom, cristão é o termo mais geral, o guarda-chuva para todo mundo. Crente, aqui no Brasil, virou quase um sinônimo para protestantes, especialmente os pentecostais. E evangélico tem a ver com a herança da reforma protestante, com um foco forte na Bíblia e na conversão pessoal. Depois de toda essa jornada histórica, a gente chega ao ponto central, né? O que significa ser cristão hoje? E a conclusão é que é muito mais do que um simples rótulo. É, na verdade, uma baita responsabilidade. Então, o que a gente tira disso tudo? Ser cristão, na essência, é ter Jesus como centro da vida. É se esforçar para seguir seus ensinamentos, é pertencer a uma comunidade e viver com esperança. É um jeito de viver, um estilo de vida completo. E tem uma metáfora aqui, nossa, amarra tudo isso de um jeito incrível. A palavra cristão pode ser entendida como um pequeno Cristo. A ideia é que, assim como o óleo da unção tinha um cheiro, um perfume,
os cristãos deveriam espalhar o bom perfume de Cristo pelo mundo, sabe? Com suas atitudes, com seu amor. E a gente termina com essa reflexão. Um nome que começou como um apelido dado por gente de fora se transformou numa identidade global. A questão que fica para a gente pensar é, hoje, quando alguém ouve a palavra cristão, o que essa palavra comunica? A responsabilidade por trás desse nome definitivamente continua.